Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 8:13. Esse é o versículo que a gente vai meditar hoje um pouquinho. É possível ao cristão odiar? Ódio é uma palavra que tem sido muito usada. E ela tem sido tão usada que muitas vezes o seu significado é até banalizado. Então eu fui para o dicionário para procurar qual era o significado dessa palavra para ter certeza que eu tinha o entendimento correto dela. E veja o que eu encontrei. O dicionário define o ódio como sendo aversão ou repugnância que se sente por alguém ou por alguma coisa, antipatia, desprezo. E de forma semelhante, odiar tem sido definido como ter uma forte aversão por alguém, por si mesmo ou por algo, abominar, detestar, achar profundamente desagradável ou desprazeroso. Tendo isso em mente, vamos voltar para esse versículo de Provérbios e tentar lê-lo novamente. Temer o Senhor é ter aversão, repugnância, desprezo, achar profundamente desprazeroso ou desagradável o mal. É sentir tudo isso, a mesma coisa, pelo orgulho e pela arrogância, pelo mau comportamento e pelo falar perverso. Então sim, o cristão deve odiar. E essa é uma boa lista de coisas que nós devemos odiar. Existe uma outra passagem na Bíblia que nos ensina algo muito semelhante. É um salmo, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, também um dos meus favoritos, um dos mais belos salmos de Davi, Salmo 139. São 24 versículos de pura devoção, em que ele investe os 18 primeiros versículos declarando quem Deus é. De forma poética e muito bonita, ele declara que Deus é infinito, incompreensível, autoexistente, autossuficiente, eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente e soberano. É um belo salmo, belíssimos versículos, mas ele não para por aí. Depois desses 18 versículos em que ele declara quem Deus é, ele traz para nós uma resposta. Uma resposta que chama nossa atenção, porque parece uma mudança muito brusca de assunto. Afinal, depois de exaltar atributos que só Deus tem, que nós não temos, de repente ele fala o seguinte: quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sim, essa é a reação que o conhecimento de Deus causa no coração de alguém que aprende quem é à luz de quem Deus é. Não é possível amar, gostar, querer ou nutrir qualquer afeição por aquilo que desagrada a Deus. Temer o Senhor, portanto, é sim odiar o mal e odiar a impiedade. E veja, nos dias de Davi, a luta era contra carne e sangue de uma forma literal. Mas hoje, a nossa luta ainda existe, mas é uma luta espiritual. Ela é contra o mundo, a carne, o inimigo. Nossa reação à maravilhosa revelação de quem Deus é e que gera em nós a resposta apropriada do temor do Senhor, de temer a Deus, não pode ser outra. Nós devemos odiar o pecado completamente, com toda a força, com todo o nosso ser, e clamar a Deus que elimine o pecado por completo. Que elimine o pecado por completo, mas veja só com quais pecados Davi está realmente preocupado nesse salmo, quando ele encerra esse belíssimo salmo com os versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Provérbios 8:13 diz o seguinte: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Não está falando de odiar o malvado, o orgulhoso e o arrogante. Temer o Senhor é odiar o pecado, começando pelo nosso pecado, assim como o salmista declara e assim como vemos em Provérbios também. O temor do Senhor, então, é o princípio da sabedoria. A sabedoria vem, como Provérbios nos ensina, de saber quem Deus é, de ter o conhecimento de Deus e de agir com discernimento à luz daquilo que nós aprendemos sobre Ele. Quando eu temo o Senhor e ajo com sabedoria, eu odeio o mal. Eu desprezo tudo que o mundo tem e que pode me oferecer, porque eu conheço o Deus que eu tenho. Por isso, eu escolho o melhor. Eu escolho viver para Ele e viver por Ele. Que Deus nos ajude, então, a fazer as escolhas certas, debaixo do temor do Senhor, escolhendo com sabedoria e odiando aquilo que Deus odeia.